Hoje eu vou falar de um assunto que me incomoda bastante, mas tem um lado positivo, porque como vem me incomodando, eu tô tentando fazer coisas para me incomodar menos, que é o desperdício de alimentos. É algo que acho que quando a gente entende que a gente pode fazer para diminuir o desperdício, é muito interessante, você se sente super responsável e super poderosa e fala, cara, que bom que eu não faço parte da estatística que desperdiça 1/3 da comida que compra. Enfim, que vai no supermercado e compra muito mais do que precisa e aí acaba desperdiçando. Ou coisas desse tipo. A produção mundial de alimentos, né, desperdiça 1/3 da comida, mais ou menos. E 1/3 desse 1/3 acontece dentro de casa. A perda acontece desde a plantação, passando pelo transporte, no estoque, no supermercado e, finalmente, em casa. A gente é muito responsável pelo desperdício de alimentos, então a gente pode fazer muitas coisas para mudar. Primeiro, a gente olhar a comida de uma maneira mais integral, né? Olha ali a abóbora e você vai, em vez de usar só aquela polpa laranjinha, você sabe que pode utilizar a casca e as sementes. Então, menos comida indo pro lixo, menos partes de comidas indo pro lixo, né? A casca da melancia pode virar um refogadinho maravilhoso, tipo chuchu, que você mistura com arroz ou faz separadinho para acompanhar um arroz, feijão, uma farofinha, uma coisinha assim maravilhosa. Acho que quando você entende o alimento de uma maneira mais integral, e eu falei bem disso no vídeo anterior do Pensamentos da Bela, sobre aproveitamento integral dos alimentos, você vai entender, né, como mudando essa chavezinha e olhando o alimento, uma parte do alimento com potencial culinário muito grande, você fala, opa, mas como eu nunca pensei nisso? Porque eu jogo raiz de alface fora, sendo que ela grelhadinha fica uma delícia. Você fala, tá, então não vou mais jogar fora e vou usar. Tem essa questão, né, de aproveitar melhor os alimentos em casa para não gerar lixo de comida, que seria, né? Então, na verdade, não seria lixo, seria desperdício. Não gerar tanto desperdício. Então, isso que a gente pode fazer em casa, reduzir o desperdício de alimentos, aproveitando os alimentos de uma maneira mais inteligente, né? De uma maneira melhor. E também reciclando os alimentos, que seria a compostagem, né? Você, ao invés de jogar coisas que realmente você não vai usar do alimento na cozinha, como, por exemplo, um talo muito fibroso, uma casca muito dura, uma semente que não é comestível. Essas partes não comestíveis, você, ao invés de jogar no lixo e ser recolhido para ir para um aterro sanitário, você pode colocar na composteira, né, no minhocário. É muito fácil ter um minhocário em casa. E se você tem, por exemplo, um projeto como o Ciclo Orgânico, aqui no Rio de Janeiro, que vai de bicicleta, recolhe o seu lixo orgânico, bota num baldinho e leva para compostagem, né, isso é maravilhoso. Na verdade, isso deveria ser um projeto da prefeitura de cada cidade, mas, enfim, né, estamos caminhando para isso. Espero que esse vídeo também alerte aí as autoridades para essa questão da compostagem, porque você não está desperdiçando o alimento, você está reciclando o alimento. E isso gera um impacto mais positivo para o meio ambiente, porque a gente sabe que os aterros sanitários produzem muitos gases, né? Principalmente o metano, o gás metano, que é um dos gases causadores do efeito estufa. Então, é uma forma da gente reduzir o nosso impacto. E por último, eu acho que é consumir de uma maneira mais consciente, né? Você, por exemplo, não se incomodar em comprar um alimento que não seja tão perfeito, que não tem uma forma tão perfeita, né? Você não se incomodar em ir no final da feira e entender o que as pessoas talvez estivessem dispensando por falta de costume, dar valor àquele alimento que as pessoas estariam jogando fora. Então, é mudar a consciência do consumo também, né? Não entrar nesse sistema de padronização do consumo de alimentos e querer tudo muito perfeito, muito grande, muito cheiroso, muito, né, esse padrão estético que a gente coloca, na verdade, em tudo, não só nos alimentos, mas nas pessoas e etc e tal. Então, acho que é uma maneira também de quebrar o preconceito, ter um olhar mais flexível, e isso faz com que a gente desperdice menos comida, porque você não vai estar excluindo um alimento da sua mesa e deixando ele parar no lixo ou algo parecido porque ele é feio para você. Tem essa
questão também. Acho que esses 3 tópicos, né, o aproveitamento total, a compostagem e comprar alimentos imperfeitos, são fundamentais pra gente evitar o desperdício de alimentos. E também nesse vídeo eu queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal da Bela e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo se você achou super interessante. Tchau! Eu sei que o amor não tem, não.